Antes de qualquer coisa, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, como isso é possível, e já deixa o like, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas mais uma história, é algo que mistura ciência, mistério e um dos maiores medos da humanidade. Vampiros. Mas não aqueles que você está acostumado a ver nos filmes. Nada de capas pretas, presas afiadas ou imortalidade. O que você vai descobrir agora pode ser ainda mais perturbador. Porque eles existem, e estão muito mais perto de você do que imagina. Respira fundo e presta atenção. Desde a antiguidade, histórias sobre vampiros circulam pelo mundo. Criaturas que saem à noite, sugam sangue e desafiam a morte. Povos inteiros acreditaram nisso, aldeias foram aterrorizadas, corpos foram desenterrados, queimados, tudo para impedir que esses seres continuassem atacando. Mas, e se eu te dissesse que por trás de toda essa lenda, existe algo real? Algo humano, algo científico, e ao mesmo tempo, profundamente perturbador. No século XVIII, uma pequena vila chamada Kisiulowa, no antigo Sacro Império Romano Germânico, entrou em pânico absoluto. Moradores começaram a morrer de forma misteriosa. Antes de morrer, muitos afirmavam ter sido visitados por um homem durante a noite. Esse homem tinha nome: Petar Blagojevic. O detalhe? Ele já estava morto. Durante 8 dias, o terror tomou conta da vila. 9 pessoas morreram após alegarem que ele havia sugado seu sangue. Desesperados, os moradores decidiram desenterrar o corpo. E o que encontraram só aumentou o medo. O corpo não apresentava sinais comuns de decomposição. Havia sangue fresco ao redor da boca. Naquela época, não existia explicação científica. Aquilo foi registrado como um dos primeiros casos documentados de vampirismo. E foi assim que o medo se espalhou pela Europa como uma doença. Mas séculos depois, a ciência começou a olhar para esses relatos com outros olhos. E o que ela encontrou muda tudo. Hoje, pesquisadores afirmam que os chamados vampiros da vida real existem, mas não da forma como imaginamos. Segundo estudos modernos, incluindo pesquisas conduzidas pelo pesquisador John Edgar Browning, existem comunidades reais de pessoas que se identificam como vampiros. Sim, pessoas vivas, comuns, que convivem normalmente em sociedade. Trabalham, estudam, têm famílias, mas carregam um segredo, um desejo, que não conseguem ignorar. Essas pessoas possuem uma condição rara, muitas vezes associada ao que alguns chamam de síndrome de Renfield, um distúrbio psicológico caracterizado pelo desejo compulsivo de ingerir sangue. E não, isso não é ficção. Organizações como a Atlanta Vampire Alliance estimam que existam milhares dessas pessoas apenas nos Estados Unidos. Em cidades como Nova Orleans, pesquisadores encontraram dezenas de indivíduos que afirmam, com total seriedade, que precisam consumir sangue para se sentirem bem. Mas calma, antes que você imagine algo violento. A realidade é muito mais complexa. E, de certa forma, ainda mais inquietante. Esses chamados vampiros reais não atacam pessoas na rua. Eles não mordem pescoços. Não há violência escondida nas sombras. Na maioria dos casos, tudo acontece com consentimento. Sim, existem doadores. Pessoas que voluntariamente oferecem pequenas quantidades de sangue. Antes disso, passam por exames médicos, assinam termos de consentimento, e tudo é feito de forma controlada. Pequenas incisões, geralmente feitas com segurança. Nada de cenas grotescas. Nada de mortes. A quantidade consumida é mínima. Algumas colheres de chá por semana. O suficiente para saciar algo que, segundo eles, não é apenas um desejo. É uma necessidade. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Porque muitos relatam que esse impulso começa na adolescência. De repente, surge uma sensação difícil de explicar. Como sede, mas não por água. Uma vontade intensa, quase desesperadora. E quando ignorada, os sintomas aparecem: ansiedade, fraqueza, irritabilidade, uma sensação de vazio. Alguns comparam à abstinência de drogas. Outros dizem que é pior. E quando finalmente consomem sangue, relatam alívio, clareza, energia. Agora me diz, isso parece mais assustador ou mais humano? Porque no fundo, não estamos falando de monstros.
Estamos falando de pessoas. Pessoas que vivem escondidas, por medo do julgamento. Porque a palavra vampiro carrega um peso. Um estigma criado por séculos de histórias, filmes e exageros. E isso faz com que muitos nunca revelem sua condição. Nem para médicos, nem para psicólogos. Eles vivem em silêncio, organizados em pequenos grupos, comunidades discretas, onde encontram apoio, compreensão e aceitação. E talvez o mais surpreendente de tudo é que nem todos seguem um estilo gótico. A imagem clássica do vampiro de preto é apenas um estereótipo. Pesquisas indicam que apenas uma parte dessas pessoas se identifica com essa estética. A maioria passa completamente despercebida. Podem estar ao seu lado no ônibus, na fila do mercado, ou até mesmo entre seus amigos. Mas, por que isso acontece? A ciência ainda não tem todas as respostas. Alguns especialistas acreditam que esteja ligado a fatores psicológicos. Outros sugerem uma combinação de aspectos biológicos e comportamentais. Há também quem relacione com condições como hematomania, uma compulsão específica por sangue. Mas uma coisa é certa: isso não é sobrenatural, é humano. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais inquietante. Porque por trás de uma das criaturas mais temidas da história, existe uma realidade silenciosa, discreta, escondida à vista de todos. Agora, pensa comigo, quantas histórias antigas podem ter surgido de casos como esse? Quantas lendas nasceram de algo que ninguém conseguia explicar na época? Corpos que não se decompunham rapidamente, devido a condições do solo. Sangue aparente, causado por processos naturais do corpo após a morte. Pessoas doentes, com comportamentos incomuns. Tudo isso, sem ciência, sem explicação. O resultado? Medo. E o medo cria monstros. Mas hoje, nós temos respostas, ou pelo menos, parte delas. E mesmo assim, a sensação de mistério permanece. Porque entender não significa deixar de se assustar. Na verdade, às vezes é o contrário. Porque agora você sabe que os vampiros não desapareceram com o tempo. Eles apenas mudaram de forma. Se adaptaram, se esconderam, e continuam existindo, em silêncio. Não como predadores da noite, mas como pessoas comuns, carregando um segredo que poucos conseguiriam compreender. E talvez, a pergunta mais perturbadora não seja: vampiros existem? Mas sim, quantos deles estão ao nosso redor, neste exato momento? E você, se encontrasse alguém assim, conseguiria ver além do medo? Ou enxergaria apenas o mito? Porque no fim, a linha entre o real e o imaginário é muito mais fina do que parece. E algumas verdades são mais sombrias do que qualquer ficção. Se você chegou até aqui, comenta "eu acredito" aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal. E se prepara, porque aqui no Como Isso é Possível, a realidade sempre consegue ser mais assustadora do que qualquer história inventada. E no próximo vídeo, você pode descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você vê o mundo.